George e Raquel foram casados por cerca de 7 anos. Durante esse tempo, o casal se conheceu muito bem. Assim, nenhum deles sentia mais qualquer empolgação na relação, o que era principalmente devido à frieza de George e não à falta de sentimentos por parte de sua esposa. Raquel sempre prestou muita atenção ao seu marido e fez o possível para apoiá-lo em todos os seus empreendimentos. Para quem não conhecia de perto o casal Wilson, eles pareciam ser o exemplo perfeito de uma família feliz, mas isso era apenas uma ilusão. O fato era que George havia deixado de amar sua esposa há muito tempo e havia dito claramente que estava cansado da vida familiar. A princípio, Raquel acreditava que as coisas se resolveriam com o tempo, mas com o tempo ela percebeu que era apenas uma ilusão em sua parte. A pior parte, no entanto, era que George havia começado a se comportar de forma estranha ultimamente. Primeiro, ele passou a ficar até tarde no trabalho, o que nunca tinha feito antes. Às vezes, ele chegava em casa bem depois da meia-noite. Ao mesmo tempo, George sempre encontrava uma explicação plausível para suas noites tardias no escritório, culpando a carga de trabalho pesada. Raquel acreditou sinceramente em seu marido por um bom tempo, mas quando viu manchas de batom em uma camisa, percebeu que ele estava tendo um caso. A verdade era que George nunca foi especialmente afetuoso com ela, mas agora ele estava frio como gelo. Claro que Raquel entendia que muitos relacionamentos ficam estagnados ao longo do tempo, especialmente após anos de rotina entediante. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Pensou Raquel amargamente. Isso não foi a única coisa que incomodou a mulher, que já estava acostumada com o fato de seu marido ficar frequentemente no trabalho até tarde. Também era o fato de que 5 anos atrás, quando Raquel engravidou, foi George quem a convenceu a interromper a gravidez. Cegamente apaixonada pelo marido, a jovem e ingênua mulher fez o que ele pediu, o que causou danos irreparáveis à sua saúde naquela época. Na época, George argumentou que não seria capaz de criar um filho. Criança e fazer negócios ao mesmo tempo, mas quando o casal tentou ter um bebê um pouco mais tarde, descobriu-se que Raquel simplesmente não conseguia engravidar mais. Ela nunca culpou George por isso e acreditava que era a única responsável pelo que estava acontecendo, mesmo que Raquel tivesse motivos para suspeitar que seu marido estava traindo praticamente todos os dias. Ela continuava a cozinhar café da manhã, almoço e jantar para ele como se nada estivesse errado. Embora soubesse que o que estava fazendo era estranho, pelo menos, Raquel não conseguia mudar nada. George basicamente paralisava sua vontade e fazia o que bem entendesse. Naquela noite, quando Raquel estava preparando o jantar para o marido e o esperando sozinho em casa, o homem estava passando a noite em um restaurante com mais uma bela mulher de pernas longas por quem ele estava apaixonado. Mônica, no momento em que a viu, deixou claro que sabia o seu valor e esperava uma corte bonita e presentes caros. George sabia como lidar com as mulheres e estava determinado a seduzir Mônica. É difícil dizer se o homem percebeu que sua esposa sabia que ele estava traindo ou não. Provavelmente George simplesmente não se importava e, portanto, realizava todos os seus desejos e caprichos sem se importar com nada. Enquanto seu marido jantava em um restaurante, Raquel estava sentada perto da janela, observando as gotas de chuva caindo no vidro. A mulher se sentia profundamente machucada pelo marido e parecia que sua alma estava chorando com a chuva. George chegou tarde em casa, como de costume, e recusou-se a jantar antes de ir para a cama. Nada de especial aconteceria naquela noite, mas quando Raquel estava arrumando o paletó do marido no cabide, ela notou acidentalmente 2 pedaços de papel estranhos saindo do bolso dele. Pareciam ser recibos ou canhotos de talão de cheques. Raquel pegou um deles e empalideceu. Então é por isso que você tem trabalhado até tarde, sussurrou a mulher com lágrimas nos olhos. A verdade é que os pedaços de papel não eram realmente recibos ou cheques, mas sim 2 bilhetes de classe executiva para Miami. Um dos bilhetes estava em nome de George e o outro estava emitido para alguém. Mônica Gleason. Foi provavelmente naquele momento que Raquel percebeu como a situação era ruim. Afinal, os bilhetes para a costa oceânica eram grandes demais para encontrar uma explicação plausível para eles. Se Raquel tentasse muito,
ela poderia convencer-se de que as manchas de batom no pescoço de seu marido foram causadas por um abraço infeliz com a colega de trabalho e que os cabelos que encontrou pertenciam à sua assistente, mas ela não conseguia mentir para si mesma sobre os bilhetes. Uma grande surpresa estará esperando por você quando você voltar, pensou Raquel e colocou os bilhetes de volta no paletó de George. A mulher estava se sentindo miserável. Para crédito de Raquel, vale dizer que ela não tinha o hábito de revirar os bolsos de outras pessoas, e nem mesmo dessa vez o fez de propósito. Na manhã seguinte, Raquel preparou o café da manhã e o colocou na mesa para seu marido como se nada tivesse acontecido. Quando George disse à sua esposa que estaria fora por 3 dias em uma viagem de negócios para uma das filiais remotas da empresa, ele estava tão tranquilo que sua confiança e autocontrole até mesmo poderiam ser admirados. Não pode outra pessoa ir? Afinal, você é o chefe do departamento, não é? Não pode delegar? Perguntou Raquel com cautela. Não, querida, é um nível de negociação completamente diferente. São muito importantes, então não posso confiar em mais ninguém com isso, mentiu George sem pestanejar. Raquel assentiu compreensivamente e expressou sua preocupação pelo fato de seu marido estar se sobrecarregando de trabalho. Se George tivesse dito a ela para onde estava realmente indo, Raquel poderia ter o perdoado, mas ver seu marido mentindo descaradamente bem na frente dela fez com que ela o ressentisse. Ela estava especialmente indignada com o olhar feliz no rosto do marido quando ele se preparava para a viagem de negócios. No entanto, amorosamente ela arrumou suas camisas e até mesmo não esqueceu o protetor solar. O primeiro pensamento de Raquel foi fazer um escândalo e dizer a George que o pegou em uma mentira e sabia de tudo, mas depois ela pesou os prós e contras e decidiu adiar o confronto e fazer um plano enquanto isso. George estava muito animado com sua viagem e já se imaginava nos braços da bela loira. Ao mesmo tempo, Mônica estava criando seu próprio plano, um plano para seduzir o empresário rico e ingênuo. Poucas pessoas sabiam que não era o primeiro relacionamento dela com um homem casado e que não seria o último. 3 dias sob o sol escaldante de Miami passaram voando. Com a mente turva de paixão, George nem percebeu que sua esposa não tinha ligado uma vez sequer durante todo esse tempo. Sua esposa costumava sempre mostrar interesse pelo trabalho dele e ligava mesmo quando ele estava fora em viagem de negócios. A parte mais interessante era que George nem sequer cogitou que Raquel pudesse ter descoberto sobre seu caso. Portanto, quando finalmente retornou para casa com uma sensação de realização, simplesmente abriu a porta e foi para a sala de estar. Para sua grande surpresa, a casa estava quieta e não tinha cheiro de nada delicioso, o que significava que Raquel não tinha cozinhado o jantar para ele. Isso nunca havia acontecido antes, pois anteriormente Raquel sempre estava em casa para receber seu marido de suas viagens de negócios, ansiosa por sua volta. A TV da sala de estar também não estava ligada, o que deixou a casa especialmente silenciosa. Até mesmo o relógio de parede parecia estar fazendo menos barulho do que o normal. O que está acontecendo? George se perguntou com dificuldade em conter sua irritação. Mas quando o homem entrou na cozinha, quase imediatamente viu um bilhete esperando por ele na mesa. Raquel foi direta em seu bilhete, dizendo que estava indo embora e pedindo o divórcio, mas acrescentou que estava sinceramente feliz pelo marido e suas férias. Como ela descobriu? Alguém contou. George pensou ansiosamente, suspeitando, é claro, que sua aventura tinha sido descoberta. Os colegas de trabalho já sabiam há muito tempo das suas indiscrições, portanto ele não tinha ilusões sobre a sua decência, mas ainda assim George não acreditava que Raquel o tivesse deixado de vez. Tudo bem, ela vai ficar fora por alguns dias para esfriar a cabeça e depois vai voltar por conta própria. O homem se tranquilizou, indo de cômodo em cômodo. Ao abrir a geladeira, George a encontrou vazia. Antes de sair, Raquel tinha dado toda a comida que tinham para os vizinhos, para que seu marido pudesse sentir o verdadeiro estilo de vida de solteiro assim que voltasse de sua viagem. Finalmente encontrando uma lata de sopa na despensa, George tentou aquecê-la. No entanto, o infeliz empresário nem conseguiu abrir a lata sem se machucar no processo.
A dor latejante em seu dedo fez o homem se arrepender do que havia feito. Sem nem saber como usar o fogão elétrico, George levou a sopa ao fogo até que queimasse e adquirisse um gosto extremamente desagradável, mas isso era apenas o começo. Em uma semana, a casa de George se transformou em uma verdadeira pocilga, cheia de bitucas de cigarro, garrafas vazias e sacos de salgadinhos amassados. Mônica foi lá algumas vezes, mas acabou sendo tão bagunceira quanto George. O melhor que Mônica conseguiu fazer foi pedir pizza. Needless sei que George estava extremamente decepcionado. Nesse tempo, ele tinha se acostumado muito com a comida caseira e saudável que Raquel sempre preparava com amor para ele. Agora ele estava obrigado a comer refeições pré-cozidas e fast food de todos os tipos. Ao mesmo tempo, George tentava se convencer de que não era o único vivendo daquela forma e que milhares de solteiros como ele viviam pelo país. No entanto, o homem não levou em consideração uma coisa: ele não sabia como viver sozinho e era simplesmente incapaz de cuidar de si mesmo. Quando era criança, sua mãe fazia isso por ele, e depois Raquel assumiu o papel de sogra e cercou seu marido com amor e atenção. 2 semanas depois, George perdeu a paciência e tentou reconquistar Raquel. Mas quando o homem discou o número de sua esposa, a voz indiferente do atendente de celular informou que o número não estava mais em serviço. O que ela fez? Ela mudou de número? George pensou ansiosamente. O homem ainda não conseguia aceitar o fato de que ele realmente a tinha perdido. Antes de Raquel deixá-lo, George achava que a vida que ele levava era normal e que seus casos extraconjugais não eram algo com que ele precisasse se preocupar. Foi só quando recebeu os papéis do divórcio que George percebeu que não havia volta para sua antiga vida devido à má nutrição e à falta de cuidado adequado. O homem ficou abatido e começou a parecer um morador de rua, com seus ternos sempre amarrotados, camisas sujas e sapatos sem limpar por dias. Claro que isso afetou inevitavelmente seu desempenho no trabalho, o que levou a uma conversa séria com os superiores. George Schmidt, parece que você não está mais apto para lidar com as responsabilidades do chefe do departamento, anunciou o diretor da empresa na reunião. Enquanto isso, Raquel começou uma nova vida com um novo homem que cuidava muito bem dela, era carinhoso e atencioso, mas, mais importante, nunca mentia para ela. Raquel e Dylan se conheceram por acaso e logo perceberam que eram feitos um para o outro. Naquele dia, a flecha do Cupido deve ter acertado em cheio o alvo, e os corações dos jovens ficaram unidos pelo amor para sempre. Enquanto isso, tudo o que restou a George foi relembrar os dias em que tinha a atenção ininterrupta de sua esposa e se sentia o centro do seu universo. Sem nada, George eventualmente perdeu o emprego e quase ficou sem teto. Espero que o exemplo de George seja único e que ninguém mais siga seus infelizes passos. Queridos amigos, assim chegamos ao fim da nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva e ative o sininho.